Hoje eu venho falar com vocês sobre um livro que me surpreendeu muito durante a leitura neste ano, que é O Tempo de Graça, Tempo de Dor, escrito pela Frances de Pontes Pebles, publicado pela editora Arqueiro. Eu ganhei esse livro do Eduardo e eu também li com ele. Essa leitura deu muito o que a gente falar, a gente comentava diariamente. Pra falar a verdade, esse livro é uma carga, é um misto de emoções do começo ao fim. Vamos dizer que ele é um livro de formação, pra usar o termo conhecido aqui no BookTube, em que relata a jornada da protagonista, praticamente desde quando nasceu até a sua velhice. Nós vamos acompanhar a história de duas mulheres, a Maria das Graças e a Maria das Dores. Mas a narrativa vai ser pelo ponto de vista de uma delas, que é a das dores. Vocês entenderam o trocadilho? Tempo de graça, tempo de dor? Tem dois sentidos aí. Entenderam? Entenderam? A Maria das Dores, ou vamos chamar de das Dores, ela é uma garota órfã. Ela trabalhava numa cozinha, numa fazenda de engenho de açúcar. E um dia chega uma família nova e nessa família tem uma menininha que bate com a mesma idade da das Dores, que é a das Graças. Maria das Graças, vamos chamá-la de das Graças também. As duas inicialmente não se dão muito bem, né? Porque a das Graças é riquinha, a das Dores é a serviçal da casa. Então tem aquele embate, né? Elas se olham meio assim. Mas a amizade delas é aquela amizade meio entre tapas e beijos. Elas vivem se alfinetando, se ranhetando, mas as duas vivem juntas pra lá e pra cá. Ainda mais porque a das Graças ela era muito sozinha. Ela tinha a mãe dela que a ajudava, tinha planos pra vida dela, mas o pai só queria a filha mesmo pra poder casar e, né, pra isso. Interesses financeiros com a própria filha. Então a das Graças e das Dores foram crescendo juntas e no determinado dia elas são levadas a uma apresentação musical e elas se encantam à primeira vista, tanto que a das Dores chora copiosamente, ela se emociona e a das Graças olha assim e fala, meu Deus. Ambas, a partir desse momento, criam um desejo, um amor imenso pela música e botam no coração delas que um dia elas querem se tornar cantoras. Claro que ninguém dá ouvidos a ela, porque, né, são desejos, são sonhos de crianças, né? Acham que quando ficarem grandes, né, adultas, né, cada um vai seguir sua vida, mas aquele desejo não sai do coração delas. E quando elas se tornam mocinhas entre 16 e 17 anos, o pai das Graças, né, pretende casá-la com, né, um moço, um homem que tenha bens pra poder, né, você já sabe como é que funcionava, né, antigamente. Esse livro começa a se passar então de 1920 1930, tá? Pra vocês terem uma noção mais ou menos da época. Então, as Marias das Graças e das Dores, elas fogem. Tô resumindo bastante, acontece muita coisa, tá? Nesse intervalo de tempo que eu tô falando pra vocês, elas fogem. Então, a das Dores e a da Graça, elas fogem e elas vão parar no Rio de Janeiro, especificamente na Lapa. Lá, elas se deparam com uma vida totalmente diferente do que ela estava acostumada, porque por mais que a das Dores, ela trabalhasse na cozinha, né, ela tinha o conforto dela, tinha comida, tinha cama. Então as duas garotas, né, se depararam com uma realidade totalmente diferente, uma comunidade, né, totalmente distinta daquilo que elas conheciam. Então elas tiveram que batalhar, filtrar a alimentação. Não podiam escolher também onde podia se instalar pra ficar, pra dormir, e começaram, né, lá de baixo, mas não se importavam porque elas tinham aquele desejo ainda no íntimo delas de alcançar o sonho de se tornarem cantoras. Devagarzinho elas vão conseguindo, só que não da forma que elas imaginavam, né? E daqui pra frente, então vou deixar pra vocês, porque elas passam por muitas coisas pra atingir esses sonhos, não da forma que elas queriam. E também na época o Brasil estava passando por momentos turbulentos, então a autora, ela casa a situação das meninas com a época do Vargas, então tudo que o presidente estava proclamando naquela época, né? A autora contextualizou com a vida das meninas, que interferiu, né, na realização desse sonho delas. E as protagonistas, elas são completamente humanas, são palpáveis, porque elas erram, elas amam, elas xingam umas às outras, sabe? Ao mesmo tempo que é uma história bonita, é uma história dolorosa de se ler, porque a das Dores, ela se sente sempre deixada pra trás. Ela e a das Graças são totalmente diferentes uma da outra. A das Graças, ela leva a vida mais na boêmia, por mais que ela também seja batalhadora da maneira dela, ela luta de uma forma mais, né, desleixada da vida, vamos dizer assim. A das Dores fica mais nos bastidores, ali sendo alavanca na vida das Graças. A das Dores, ela coloca o coração em tudo que ela faz, sabe? Não que a das Graças não coloque, mas em muitos momentos eu fiquei com raiva da das Graças, porque ela não reconhecia todo o esforço das Dores e eu ficava com uma dó, porque ai, a das Dores fazia tudo pela amiga e ela tinha aquele amor, né, a mais pela das Graças e não tinha o reconhecimento merecido. Tinha um momento que eu queria entrar nele e falar: das Dores, tenha mais amor próprio, sabe? A das Graças não tá nem aí pra você. A das Graças procurava Dores quando
sabe? Ela sentia no fundo do poço, quando não tinha mais ninguém. O último recurso, sabe? Era um desespero, ela procurava dores. Mas elas tinham uma ligação entre si. Claro, elas cresceram juntas desde pequenas. Então a história dessas meninas vai te despertar inúmeras emoções. Vai te despertar raiva, vai te despertar empatia pela força delas, pela determinação, despertar acolhimento também, e impossível não se emocionar com a história delas, com a história de vida, de batalha delas. Eu dei 4,5 pro livro, porque eu até comentei com o Eduardo, a autora faz algumas reviravoltas aqui, e no final do livro não é evidenciado, sabe? Não é aberto assim para as personagens, principalmente para uma delas. Eu não sei se a autora fez proposital para que não fosse descoberto, ou se ela esqueceu, sabe? Desse detalhe. E eu acho que é um ponto muito importante que devia ser trazido à tona, sabe? Eu acho que não deveria ter deixado batido, não. Pelo envolvimento, pela ligação que as protagonistas tinham entre si. Mas é um livro que recomendo e ele vive barato na Amazon, viu? Não sei por que ele não é mais falado aí pelo grupo de leitores. E a maior referência aqui do livro, o que eu falei pra vocês, como é a música, o sonho delas de se tornarem cantoras, é o samba. Então esse livro mostra o samba tentando a sua ascensão na época, o preconceito também que as pessoas tinham, as bandas uma copiando as outras e tal, pra tentar se destacar. Tem muitas coisas legais aqui nesse livro, não somente contextualização histórica, mas essa parte também, que não deixa de ser uma parte histórica também, só que da música. Então eu recomendo demais pra vocês esse livro. Quero saber se vocês já leram, se despertou a curiosidade de vocês. Quero saber se vocês já leram esse livro, se ficaram curiosos pra ler. Acho que vocês não esperavam, né, que se tratasse sobre isso. Também vou deixar o link de compras, caso vocês tenham se interessado também, aqui embaixo pra vocês comprarem. Nas redes sociais, principalmente o Instagram, eu bato ponto em todos os vídeos, eu vou reforçar aqui, me chamem lá, puxem papo comigo pra gente se conhecer, pra mim, né, conhecer vocês me seguem, mas é tanta gente, então, gente, puxem papo, vamos nos aproximar, vamos falar sobre livros, marcar leituras conjuntos, eu aguardo vocês pra conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.